seja o nome do Senhor. Quero te louvar, faz presente nessa casa. Você está nervosa e constrangida com tudo que ele já fez, já operou e ainda vai continuar operando sobre esta casa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos irmãos que abram comigo lá em Êxodo, capítulo de número 15. Aleluia. Versículo de número 22. Louvado seja o nome do Senhor. Já pode glorificar o nome do Senhor? Glória ao Senhor. Glória. Você não está saindo mais daqui hoje da mesma forma que você entrou, não. Louvado seja Êxodo 15, 22, amém? Amém. Vamos ler junto. E vai dizer assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e uma ordenança. Ali os provou. E disse: se ouvires a tempo a voz do Senhor, o teu Deus, se fizeres o que é reto se fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém em ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Você se assenta, glorifica e exalta o nome do Senhor pela oportunidade que Ele deu para mim e para você no dia de hoje, porque tem algo muito extraordinário acontecendo sobre essa casa no dia de hoje. Aleluia! Vou falar um pouco desse momento resumidamente. Já tinha acabado de fazer a travessia no Mar Vermelho. E ali a gente sabe que quando esse povo atravessa o mar, cai por terra toda a opressão. Quando esse povo, quando Deus faz um milagre, quando Deus opera, quando Deus faz a favor daquele povo, movendo as águas, será que você consegue me entender nessa noite? As águas se movem, o povo passa com os pés enxutos e o mar se fecha. E no fechar do mar e no mover das águas, caiu por terra toda a opressão e todos os inimigos daquele povo. Outrora aquele povo era um povo que estava sofrendo, era um povo que estava clamando e um povo que estava pedindo por liberdade. E Deus atendeu esse pedido. E qual era o propósito para que esse povo tivesse? O propósito era que o povo fosse liberto, ou seja, que ele ficasse livre da opressão, para que fosse aonde? Ao deserto, para fazer o quê? Prestar culto ao Senhor. Aonde era que ela vai prestar culto ao Senhor? No deserto. Aleluia. Só que a Bíblia vai narrar para mim e para você que vai passar o primeiro dia, vai passar o segundo dia e vai passar o terceiro dia. E nada de adoração. Como é que é? O povo que agora está no caminho, mas está no deserto, mas é o caminho. É o povo que tinha em tudo o propósito de sair para adorar a Deus no deserto, agora se encontra livre no deserto e não estava adorando. Deus não disse: eu vou libertar vocês da opressão, para que vocês, quando chegar na terra prometida,
Porque é fácil pensar assim, Deus libertou o povo, acabou a opressão. E quando eu falo de opressão, eu não estou falando somente de uma opressão física que eles sofriam, mas pode ser a opressão espiritual que você está vivendo, pode ser uma opressão sentimental, pode ser qual é a tua opressão nessa noite. Acontece que esse povo queria ser livre daquilo que os paralisava e queria sair para adorar a Deus no deserto. Só que existia uma promessa de uma terra que manava leite e mel. Existia uma promessa de algo maior que o deserto. Porém, Deus estava dizendo para eles: vocês vão chegar no propósito, mas antes eu quero uma adoração no meio do caminho. Aleluia! E não tinha adoração. Passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro dia, e aquele povo estava sem água, e o povo começa a murmurar. E você pode falar assim: peraí, Cris, calma aí. Volta um versículo antes daquele que você começou a ler, que você vai ver que assim que o povo passa pelo Mar Vermelho, a Bíblia vai narrar que Miriam pega o tamborim, começa a tocar tamborim, e o povo ali faz uma festa. O povo ali começa uma adoração. Está todo mundo muito feliz, está todo mundo muito alegre, cantando pela vitória que o Senhor nos deu. Né, não, Isaac? Faz um barulho de adoração. Eles pararam e adoraram o Senhor. Sim, você está falando besteira. Irmãos, eu sinto te dizer, mas não confunde o teu momento de gratidão com vida de adoração. Porque aquele povo passa, é livre, e no momento de gratidão está tocando tamborim, está fazendo festa, está adorando, mas como no dia seguinte eles precisam continuar a caminhada, acabou a adoração. E é por isso que os pastores dizem muito no dia de festividade na igreja: a adoração não acaba aqui, não. Não acaba, não é só uma adoração na sexta, no sábado e no domingo. Quando chega na segunda, você precisa continuar adorando. Porque a segunda está indicando o quê? A continuação da caminhada. E às vezes a gente fica muito feliz, dá graças a Deus, faz um culto de ação de graças no lar por uma vitória. Mas se o dia seguinte tem adoração, eu já vou entrar na pregação. Era para adorar no deserto. E 3 dias eles no deserto e nada de água. Só que Deus tinha um propósito com aquele povo. O Deus que hoje que sara, que cura, que liberta, tinha um propósito com aquele povo. O povo estava sem água e começa a murmurar. E eu começo a ver o tratar, o agir de Deus, porque às vezes, preste atenção, não estou falando que é com todos, mas às vezes Deus, ele vai cessar a opressão, mas ele ainda quer tratar os reflexos dela. E Deus palestou comigo no meu pé. Em 2024 eu sofri a queda. Em 2024 eu quebrei o pé. Em 2024 eu senti uma dor e passei por um sufoco terrível com esse pé quebrado. Hoje eu estou em 2026. Eu não tenho mais aquela dor. Eu não sinto mais aquela opressão. Mas eu ainda tenho reflexos daquele mal em mim. E Deus nesse momento falou: agora eu estou te tratando. Porque enquanto ele não liberou o tratamento, eu ainda vivia com os reflexos. Eu andava, mas ainda tinha reflexo da dor. Eu caminhava, mas ainda tinha reflexo da dor. Eu vinha para o culto, eu marchava, eu orava, eu pregava, eu intercedia, mas volta a meia hora vinha o reflexo da dor. E o que Deus queria com aquele povo no deserto eu quero te sarar por completo. Eu passei, eu tirei a opressão, mas agora eu quero tirar os reflexos de que ela te causou. Eu vou te tratar. Essa noite tem cura. E agora o povo está andando 3 dias no deserto. Vai falar com Moisés: Moisés, e aí, como é que vai ser? E a
ele clama ao Senhor e o Senhor dá uma ordenança para ele. É simples. Está vendo aquele lenho ali? Porque as águas que eles vão encontrar são águas amargas. São águas que não davam para beber. E eu quero parar aqui para falar algo com vocês, antes de continuar. Eles poderiam ter encontrado água que dava para beber, mas eles encontraram águas amargas. Águas que refletiam exatamente aquilo que eles eram. Amargas. E eu começo a pensar aqui e refletir que é verdade, porque algumas pessoas vão dizer assim: você atrai aquilo que você transmite. Outras pessoas vão dizer: que é isso? Os opostos é que se atraem. Fisicamente falando, verdade. Se você pegar o fio, uma fonte negativa com uma fonte negativa, elas vão se repelir. A negativa se atrai com uma positiva. Só que aqui eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre uma outra coisa que você pode levar para um lado chamado ressonância. Porque aquilo que você ressoa cria um campo magnético em volta de você e atrai exatamente aquilo que você está exalando. Explica isso melhor, Jacuísa. Eu vou te explicar. Também é no campo da física, porque tem gente que gosta de tudo muito explicadinho. Você fala no espiritual, não entende, mas quer saber do material. Mas Deus não é Deus de confusão. Ele vai te mostrar que aquilo que você aquilo que você transmite, é aquilo que você atrai. Como assim, Cris? Eu tirei como exemplo o radinho que a mídia usa. Ele tem uma frequência e você é como se fosse uma antena que emite uma frequência. Se a frequência estiver errada, você não consegue se comunicar com aquilo que precisa e necessita estar na sua vida. E a pergunta que eu faço para mim e para tu nessa noite é: qual é a tua frequência nessa noite? O que a tua antena está atraindo? O que é a ressonância? O que o teu campo magnético? Imagina você como um campo magnético individual. Você está ressonando. E você vai atrair o quê? Porque eu sinto te dizer, porque pessoas mimizentas atraem gente mimizenta, porque quem não é não consegue ficar perto. Gente que vive no mar de tristezas e não consegue dar glória, e não consegue engrandecer o nome do Senhor. Gente que vive murmurando atrai gente que murmura, porque ninguém quer ficar do lado de quem murmura, só quem murmura junto também. Mas o sábio atrai o sábio, ou aquele que quer ficar sábio também. O feliz, ele atrai alguém feliz, ou alguém que necessita e quer ficar feliz também. E aquele povo atrai o quê? Águas amargas. Porque ele, meio ao propósito, resolveu murmurar. Eles se esqueceram que estavam livres para adorar. E Moisés fala com o Senhor, e a ordem do Senhor é: pega o lenho, taca nessa água, que eu vou fazer acontecer. Aleluia. E se você olhar a palavra lenho, alguns pesquisadores e alguns estudiosos vão dizer que a água muda porque o lenho significa e representa a cruz. Da mesma maneira que falam que o madeiro era chamado de lenho. Então, quando a cruz toca aquilo que é ruim, ela transforma. Aleluia. Outros vão dizer que o lenho representa a palavra de Deus. Adorar. Por quê? Eles estavam 3 dias no deserto sem água. E água para eles é a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus toca o que é ruim, ela transforma. Eu não sei com qual das duas você vai ficar, ou se você vai ficar com as duas. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é: aonde o Senhor se manifesta, a transformação de vida. Glória. O lenho toca as águas. E agora as águas amargas se transformam em águas que matam, que alimentam a sede de alguém, a vida de alguém. Eu não sei se você entrou aqui achando que você não tem jeito. Eu não sei se você entrou aqui como aquelas águas amargas,
Mas eu quero te dizer, Cristo, Ele pode operar sobre a tua vida e mudar. Aleluia. E quando eu escuto, porque a Bíblia está dizendo aqui que o próprio povo que botou o nome no lugar de Mara, porque quando eles chegaram lá, a situação era uma situação muito amarga. E quando eu olho para isso, eu lembro de uma outra situação da Bíblia. Noemi vai chegar no ponto da vida dela que ela vai dizer: não me chama mais de Noemi não, tá? Me chama de Mara. Por quê? Porque eu estou amarga. Ela mesma vai olhar para a situação dela. Que situação que a mulher perdeu o marido, a mulher perdeu os filhos e já estava perdendo a esperança. Mas olha como que Deus faz, olha como que Deus é poderoso. Ruth poderia ter ido embora, mas Ruth permaneceu. E o que eu estou vendo isso? É Deus levantando Ruth como ponte de vida para a vida de Noemi. É Ele dizendo: está amarga, mas não vai parar. Está amarga, mas vai continuar. Está amarga, mas não vai morrer. Eu não sei como que você andou por aqui. Eu não sei qual é aquela coisa que está deixando teu coração apertado ou tem te amargurado. A amargura, o problema ali, a questão de Noemi era a amargura. A sua eu não sei, mas o que eu posso te dizer e te afirmar: Deus se faz presente neste lugar e Ele está pronto para te sarar. Glória a Deus. Pensa aí. Qual foi a fonte de vida que Deus tenha levantado do teu lado para te fazer prosseguir e caminhar? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha, Deus deu orientações àquele povo. E que orientações é essa? Se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês seguirem os meus estatutos, se vocês se lembrarem de tudo aquilo que eu lhes ensinei, louvado seja o nome do Senhor, tudo aquilo que aconteceu com o povo do Egito, ou seja, das pragas, nada disso vai te afligir. O que o Senhor estava mostrando para eles é: o Egito não existe mais. Se você não pensar como no Egito, se você não tiver atitudes do Egito, se você continuar seguindo o que eu estou te ensinando, se você continuar aproveitando a fonte de vida que eu estou fazendo jorrar na tua frente, nada vai te afligir. Eu te saro. Eu sou o Deus que te saro. Deixa as atitudes do Egito para lá. No Egito, que era lugar de murmuração, lá que era o sofrimento. No Egito, que era lugar de aflição, é lá que vocês eram oprimidos. Hoje vocês estão livres e estão libertos pelo poder que há no Senhor. E Ele está dizendo: se vocês andarem comigo, eu estarei convosco. E Deus foi forjando o caráter deles, caráter de crente de verdade. Foi mostrando para eles: tem que seguir os mandamentos, tem que seguir certinho, tem que fazer certinho. E aí eles foram sendo ensinados. E agora eles vão parar? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que depois que eles passam todo esse processo, eles continuam a caminhada, eles vão parar em Elim. E que lugar é esse? É o lugar onde tem 12 fontes de água, águas que dá para beber. É um lugar onde tem 70 palmeiras, lugar de descanso. E o Senhor palestrava comigo aqui nessa noite que esse lugar, a APA, hoje é chamada Elim. Você passou pelo deserto, Deus tocou, Deus curou, mas nesse lugar chamado Elim é um lugar que tu vai encontrar o descanso. É um lugar que tu vai encontrar o refrigério, porque era abundante. Alguém que em algum momento sofreu para beber um bocado de água, agora
É um povo sedento. É um povo que precisava. É um povo que achava que ia morrer porque não tinha água. Mas Deus mostrou: se vocês permanecerem, eu dou muito mais para vocês, muito além do que vocês esperam. A expectativa era de uma fonte amarga, mas eu te contou-se com muita vida. Você não bebeu das águas preparadas pelo homem. As mãos humanas só foram só instrumento, assim como as mãos de Moisés também foi só instrumento para tacar o dedo na água. Você está bebendo da fonte do céu, que está jorrando do céu. Eu não sei qual foi a tua debilidade nessa noite. Eu não sei qual é o clamor do teu interior nessa noite. Eu não sei qual é a tua sede, mas nessa noite ela está sendo suprida. Porque o Senhor falava assim comigo: tem vidas. Por que a APA é em Cristo? Porque tem vidas que quando chega dentro daquele lugar, encontra o refrigério. Que quando chega dentro daquele lugar, encontra a vida. Que quando chega naquele lugar, em meio à caminhada do deserto, pode repousar e entender e desfrutar do meu cuidado. Percebe? Eles ainda não chegaram a Canaã, mas Deus já enviou o refrigério. Talvez você ainda não resolveu a minha situação, mas nessa noite o Senhor já está enviando o seu refrigério, a sua cura, a sua transformação, a sua mudança de vida. Você bebeu dessas águas e essas águas já estão no seu interior, e o Espírito Santo, através dela, já está trabalhando na sua vida. Hoje tem cura. Jeová Rafa está na casa. Aleluia! Que um dia foram amargas, se tornaram águas vivas, supriram a necessidade do povo. E talvez você possa estar se perguntando: será que eu posso ser essa fonte? A fonte que outrora não podia ajudar ninguém, mas com o transformado Deus supriu a necessidade de muitos. Deus tem muito mais para você. Deus quer te fazer repousar em Ele. Deus quer fazer que você entender nessa noite que por mais que você ainda esteja no meio do teu processo, da tua caminhada, se tu permanecer nele, se você adorar a Ele, se você confiar a Ele, tem cura, tem renovo, tem transformação, tem libertação, tem testemunhos para contar. Mas você precisa crer e você precisa acreditar que é a mesma fonte que jorrou água para aquelas vidas nessa noite está jorrando água sobre a minha vida. Você precisa crer e acreditar que a mesma fonte que trouxe restauração para aquele povo é a fonte que está trazendo restauração para a tua vida nessa noite. Você precisa crer e acreditar que o mover e o trabalhar do Senhor nessa casa é real. Eu quero um avivamento do Espírito Santo. A água é um dos símbolos que representam o Espírito Santo. E nessa noite o Espírito Santo está dizendo a voz: eu escuto, eu saro, eu Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Porque eu sou Deus que vos salva. E assim eu agradeço a minha vida.